Quando uma pessoa diz pra você que tá fazendo tudo certo, mas não consegue emagrecer, tem alguma coisa em comum que costuma vir na sequência? Sim, é a seguinte frase: Nossa, mas eu nem janto. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu cresci com essa ideia de que se a gente janta, se a gente senta para fazer uma refeição completa antes de dormir, essa é a refeição que mais engorda. Então, por muito tempo, eu tentei pular o jantar. Só que enquanto eu achava que não estava jantando, na verdade, eu acabava consumindo muito mais calorias do que se eu tivesse sentado para fazer aquela refeição com calma. Pois é, levou um tempo para eu me dar conta de que quando as pessoas falavam que elas nem jantavam, elas não estavam me dizendo que elas faziam um jejum de noite. Elas estavam dizendo que elas estavam comendo sanduíches, com pão, com frios, com geleia, manteiga ou requeijão talvez. Ou seja, eu não janto, eu lancho de noite. Ou aquele famoso café da tarde, né, estendido, que envolve uma série de petiscos, de lanchinhos, e que realmente a pessoa não considera que aquilo é uma refeição, porque ela pensa que está comendo só uma coisinha para enganar a fome. Quem leu o meu livro sabe que eu gosto muito de citar o pesquisador Dr. Kevin Hall, porque ele é um sujeito extremamente metódico e ele trabalha em um laboratório que possui a chamada ala metabólica, na qual os voluntários ficam presos dentro de um quarto, e toda a comida e água que entra ali é medida até os décimos de grama. Acho que vale a pena esclarecer que é uma prisão, entre aspas, né, voluntária, porque essas pessoas, elas concordam em participar do estudo e elas são remuneradas por isso. Então, essa ala metabólica nada mais é do que um ambiente 100% controlado, monitorado, porque assim os pesquisadores conseguem ter certeza de tudo aquilo que os participantes estão consumindo. Isso aí, e de todas as calorias que eles estão gastando também. Tudo é medido. O oxigênio que eles respiram, o CO2 que eles emitem, a temperatura que o corpo deles emite, as fezes, a urina, tudo é medido. E com esse tipo de estudo fica muito claro que a conta fecha. A conta parece não fechar na nossa cabeça porque as nossas memórias e as nossas percepções são imperfeitas. Mas o Kevin Hall e a sua equipe do NIH aperfeiçoaram uma série de equações que conseguem predizer com incrível precisão qual será a variação de peso das pessoas de acordo com o que elas comem. Então, por mais que a gente tenha a percepção de que, nossa, pelo tanto que eu como, eu deveria estar emagrecendo, ou nossa, eu nem janto porque eu estou ganhando peso, pode ter certeza que as leis da física elas não estão sendo violadas. Por definição, se você não está perdendo peso, é porque você está em equilíbrio calórico. Isso não significa que fique claro que a gente está aqui defendendo que as pessoas deveriam ficar contando calorias. Isso está fadado ao insucesso, porque simplesmente não é compatível com a vida em sociedade. Tá carregando um aplicativo e uma balancinha e pesando e medindo todas as coisas. O que a gente advoga justamente é uma forma de se alimentar que gere saciedade de forma que o corpo controle automaticamente o consumo calórico. Mas o ponto desse episódio é salientar como as nossas percepções e como a nossa memória são falhos na avaliação do que a gente come e que os tais lanches, o eu nem jantei, mas na realidade lanchei, ou eu não passo o dia inteiro beliscando, mas eu não estou contando várias coisinhas que eu acho que são tão poucas que não contam, que isso explica, sim, boa parte da disparidade entre a realidade e as nossas percepções de como a coisa deveria estar acontecendo. Seguindo essa mesma linha, por um bom tempo eu achava que eu não tomava café da manhã, porque, de fato, eu acordava sem fome, não comia nada e ia para o trabalho.
Quando eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era pegar um café desses com leite de máquina. E aí, enfim, passava mais um tempo, eu ia fazer um intervalo, tomava mais um café desses e conseguia, com alguns cafés, enrolar até a hora do almoço, porque eles tiravam a sensação de fome. E não é por acaso que eles ajudavam a disfarçar a sensação de fome. Na verdade, cada um daqueles cafés tinha cerca de 90 calorias. Então, se eu tomasse 3, eu já estava aí somando quase 300 calorias que eu nem sequer contabilizava, porque achava que era só um cafezinho. Que fique claro que nós não estamos falando de café preto, que efetivamente não tem calorias, mas é o café que boa parte das pessoas está tomando, aquele café de máquina com leite, né? Um outro exemplo são aquelas barras de cereal, que às vezes estão lá na bolsa e as pessoas consomem achando que é uma coisa saudável, né? Porque afinal é um cereal. E elas têm entre 100 a 200 calorias cada uma. Então, se a gente considerar em média, são 150 calorias numa barrinha. Somado a esses cafés e, quem sabe à tarde, um lanchinho com umas castanhas, uma maçã, né? Que castanhas, uma porção de 30 gramas tem 180 calorias, tá? E 30 gramas é bem pouquinho. Uma maçã tem cerca de 95 calorias. Se a gente for somar tudo isso e mais essas beliscadas aí no café da tarde, da noite, a gente pode chegar facilmente a 700 calorias. Isso no mínimo, tá? Considerando, assim, coisas bem pequenas. A gente pode chamar isso de o elo perdido, quem sabe? Né? É o elo perdido das calorias. Aonde estão essas calorias que eu não vejo? Porque afinal, no meu almoço, eu estou comendo ali um frango com legumes e, poxa vida, nem tomei café da manhã e jantar, eu nem janto, é só um lanche. Então, não é que a pessoa esteja mentindo para o nutricionista, para o médico, é a nossa memória que nos prega peças, porque a memória ela é seletiva, ela é narrativa. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. E uma coisa interessante que também aconteceu comigo no passado foi quando eu comecei a anotar absolutamente tudo que eu comia em um aplicativo desses de contagem de calorias. Na época era esse meu objetivo, né? Entender de onde estavam vindo as calorias. E eu percebi que o simples fato de ter assumido esse compromisso de anotar tudo que entrava na minha boca já me trouxe uma consciência da quantidade de lanches que eu estava fazendo e eu comecei a diminuir essas beliscadas só porque eu não queria entrar no aplicativo e fazer mais um registro. Eu não ia mentir para mim mesma, né? Meu compromisso era comigo mesma, não era para prestar contas para ninguém. Mas eu achei muito interessante que o simples fato de saber que eu estava registrando já me fez pensar 2 vezes antes de beliscar. E uma coisa interessante acontece que parece que quanto mais a gente fica petiscando, mais fome a gente sente, né? E isso não é por acaso. Pensa na composição da maioria desses lanchinhos. Normalmente é carboidrato com gordura ou uma mistura dos dois. É muito difícil a gente conseguir fazer um lanche desses com bastante proteína, que é o nutriente que mais ajudaria a romper esse ciclo da fome.
Dificilmente essas beliscadas vão ser ovo cozido, atum em lata, esse tipo de coisa. Poderia ser, mas aí normalmente a pessoa tem que estar bem orientada nesse sentido. Não é o habitual. Normalmente são comidas de conforto, né? Comfort foods, que é isso que você falou. São coisas saborosas, práticas, ou seja, carboidrato com gordura, né? E quando a pessoa opta ou pensa na possibilidade de adotar uma estratégia low carb para favorecer o emagrecimento ou para resolver alguma questão metabólica, algum pré-diabetes, ainda mais esse aspecto que a gente está falando dos lanchinhos importa. Porque dentro de uma dieta de baixo carboidrato, é um péssimo negócio em geral substituir a janta por um lanche. Porque a janta normalmente seria comida mesmo, né? A gente pensa em janta, a gente pensa numa carne, num peixe, num frango, salada, legumes. Agora, o tal lanche, em geral, envolve pão. Quando não envolve ainda geleia, esse tipo de coisa, pizza, doce de leite. É uma fatia de pizza. Não é uma janta, é um lanche. Teria sido melhor jantar, né? Não só você estaria consumindo uma refeição com menos carboidrato, mas seguramente uma refeição com mais proteína. E a proteína, ela vai impactar a saciedade no médio prazo. Se você tiver uma janta com mais proteína, você acorda com menos fome. Se você tiver um almoço com mais proteína, você tem menos fome a tarde inteira. De modo que qualquer coisa calórica que você consumir vai matar a sua fome naquele momento. Mas o que controla o consumo calórico dentro das 24 horas é o grau de saciedade que a nossa dieta provoca. Por isso, é importante a gente entender que, embora calorias contem, mas a gente não precisaria estar contando calorias se a gente tivesse uma forma de se alimentar que diminui o nosso apetite naturalmente. Então, se você está tentando emagrecer e sente que não consegue sair do lugar, a sugestão é prestar atenção nessas beliscadas. O que está acontecendo entre as refeições e quais são os lanches que você está consumindo? E de agora em diante, se você disser para si mesmo, eu nem preciso jantar, que passe a significar então que você vai fazer jejum de noite. Caso contrário, considere jantar, mas uma janta nutricionalmente densa, com legumes, com vegetais, com proteína, porque substituir essas coisas que eu acabei de falar por um sanduíche, normalmente é o mesmo número de calorias, quando não mais, e com menor saciedade no longo prazo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.